pouco. Hoje à noite eu quero falar sobre Mara. Não é uma mulher, mas é um lugar. E pela manhã eu quero conversar um pouquinho sobre posicionando-se com Deus. Por quê, pastor? Porque às vezes nós não sabemos porque estamos vivendo. As pessoas estão perdidas. Eu não sei quantos assistiram a Globo na última sexta-feira. Uma novela. Eu nunca assisto novelas, mas no Face as pessoas comentaram alguma coisa sobre algum ato que aconteceu. E que ali, quebrando princípios bíblicos, nada contra as pessoas não, mas contra os princípios que estão na Bíblia. E aí a Bíblia diz, em Isaías capítulo 5, verso 22, que as pessoas estão achando que a nossa vida, qualquer coisa que aconteça é normal. Não existe isso. Não existe normalidade. Porque a Bíblia diz, no verso 20, por favor, me perdoem. Ai dos que, os ais, se você quiser abrir a Bíblia e olhar para ela, você vai ver Deus falando com você. Ai dos que chamam o mal de bem, e o bem de mal, que fazem das trevas a luz, e da luz as trevas, do amargo o doce, e do doce o amargo. Sabe, o esquisito é que está certo. As coisas que estão assustando é que devem ser normais. Bom, querido, a palavra de Deus me diz outra coisa. Por isso eu quero conversar um pouco sobre a falta de propósito na vida das pessoas. E às vezes até nos próprios cristãos, que desconhecem o propósito. E nesta manhã eu queria que você abrisse a palavra de Deus em primeira carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 6, verso 18 em diante, diz assim a palavra. Bom, o apóstolo está falando do corpo, está falando do nível de imoralidade, da quebra de princípios, da falta de propósito que as pessoas estavam vivendo. E a Bíblia diz: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Você está vendo isso? Eu vou ler novamente. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. E aí o que acontece? Verso 19, aí ele está falando sobre isto. Acaso não sabe você? Ele diz: acaso você desconhece? Acaso você ignora? Você desconhece que o teu corpo é o templo de Deus, é o santuário do Senhor, que habita dentro de você, o Espírito Santo, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos. Esses tempos atrás eu vi um jovem falando: eu vou fazer da minha vida o que eu quero, mas você não tem mais vida. A vida tua é do Senhor, a não ser que você não entregou ao Senhor. Quantos já entregaram a sua vida a Jesus? Amém? Então peraí, você não pode fazer da sua vida o que você acha, o que você quer, o que você pensa. E é isso que a Bíblia está falando. E diz o verso de número 20: vocês foram comprados por um alto preço, portanto glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Fala para a pessoa que está ao teu lado: você tem valor. Você pode não estar se dando valor, mas você tem valor. Amém? Verso de número 21: portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Se você achar o 21 aí, eu te dou um presente, filho. Volta no 20. Quando o apóstolo está falando: acaso vocês não sabem que o teu corpo é templo de Deus? Ele está se referindo a Jerusalém. Ele está falando para um grupo de religiosos. Quando ele fala em templo, ele estava falando para um pessoal que sabia que o lugar do templo era o lugar de honra.
Era um lugar que não poderia se falar de forma alguma outra coisa. Então agora ele transporta isso dizendo: olha, essa nova aliança agora, você é o templo. E o que você está fazendo com o seu corpo? Porque o templo era um lugar apartado para glorificar a Deus. E agora, esse templo sou eu, é você, que estamos sendo apartados, separados, para glorificar a Deus com o nosso corpo. Enquanto você não descobrir que Ele habita dentro de você, enquanto você não souber desse propósito, você vai fazer do seu corpo o que você quiser. Por isso as pessoas estão hoje dentro das comunidades, estão fazendo do seu corpo o que elas acham que devem fazer. Expor o seu corpo, fazer da sua vida aquilo que o seu corpo deseja. Se tiver que ir para ter uma relação livre, ela vai fazê-lo, ele vai fazê-lo. Por quê? Porque desconhecem esse papel da palavra. Vocês estão me entendendo? Digam amém. Então você tem um corpo, só que esse corpo agora, quem habita dentro dele é o Senhor. Eu diria, eu não sei se vocês já viram uma casa, as casas do sul, às vezes a gente encontrava elas no meio do asfalto, as carretas levando para um outro lugar, elas eram transportáveis. Então a pessoa, ela morava numa fazenda, ela colocava esta casa lá, era de madeira, e quando ela se mudava com a casa. E era interessante, às vezes nós estávamos na estrada, eu e Célia, meus filhos eram pequenos, e passava uma carreta com uma casa, e chegava no lugar, colocava os pilares, colocava a casa lá. Na verdade nós somos esta casa, nós transportamos dentro dela o Senhor. Agora, para onde está indo esta casa? Aonde você tem levado o Senhor? Para que lugar Ele tem ido? Que lugar Ele tem visitado? E assim somos quando nascemos de novo. Deus está na tua vida, Ele está dentro do teu corpo. Fala para o teu irmão: você não é mais de você mesmo. Fala: o teu corpo, você nem é mais dono dele. Agora, se você ainda não se entregou a Jesus, então você está fora do que eu estou falando. Mas este é o requisito para você entender o plano de Deus. Este é o requisito. Se você quer uma vida eterna, se você quer perdão pelos seus pecados, se você quer que Ele apague todas as acusações que estão sobre a tua vida, é você entregar toda a tua vida a Jesus. Tudo que você fez de errado até aqui, tudo que você cometeu, tudo que você levou com o seu nariz, apontou para aquele lugar: eu vou fazer, eu vou aprontar, eu vou fazer o que eu quiser com o meu corpo, eu vou fazer o que eu desejar com a minha vida, eu vou agora, eu estou namorando, eu vou fazer, vou sair daqui, vou ali, vou acolá, vou acelerar a minha vida. Você acha que depois os céus estão abertos sobre você? Porque Ele entregou tudo por você, Jesus. Ele foi até a cruz. Você foi comprado por um alto preço. Aliás, o preço foi alto e foi precioso, para que você tivesse uma vida diferente. Jesus, Ele te resgatou de uma vida em que o dono que você estava preso a Ele te escravizava, te judiava, lhe deixava na solidão. Agora você pertence a alguém que foi lá, pagou pela tua vida, para que a tua vida começasse a funcionar. Fala para o teu irmão: eu não sou de mim mesmo mais, eu não mando mais em mim mesmo, quem manda em mim é o Senhor. Então, querido, e como agora você trata os outros? Porque isso não é quando você morre,
Porque a Bíblia diz que o Senhor fala: glorifique a Deus com seu corpo. Esses dias eu estava entrando no WhatsApp. Eu comecei a entrar e conversar com as pessoas lá. Tem um grupo da igreja, eu entrei lá, fiquei só olhando. Eu disse: interessante, vocês... Aí eles começam a colocar as características dos irmãos em alguns personagens deformados. E depois, kkkk. Eu aprendi a colocar o kkkk e aquele negócio o pessoal quer conversar comigo no Face, e às vezes ele fica aberto, e a pessoa acha que eu estou lá aberto, conversando dia e noite. Não estou. Eu preciso desligar aquilo lá, eu não sei ainda, mas eu vou desligar. E aí o pessoal: o pastor, tudo bem? Eu só coloco ok. Esses dias um irmão aqui falou assim: não dá para o senhor mudar esse ok? Eu nem respondi. Mas eu estava com a turma da igreja e eu falei: vocês estão me dando um material para eu falar. Porque a nossa conversa, ela tem que glorificar a Deus. Os nossos olhos têm que glorificar a Deus. A nossa forma de tratar as pessoas que trabalham conosco, elas têm que glorificar o Senhor. Porque a Bíblia diz que é o nosso corpo. A nossa conversa, ela tem que glorificar o Senhor. E se não há glória de Deus ali, há um juízo do Senhor ali. Vocês estão me entendendo? Não é proibido. E eu falei assim: eu vou dar uma sugestão aí no WhatsApp. Cada um tem que dar um verso e não pode ser repetido. E aí eles começaram a colocar essas pessoas com a orelha grande, falando que um era o Marcelo. Nada com a questão da orelha do irmão, porque a orelha do irmão não é grande. Tem pessoas que têm uma orelha maior do que a dele. E ter orelha maior não quer dizer que isso seja um defeito. A pessoa está pronta para ouvir mais, né? Ela está mais esperta. Às vezes o vento também ajuda algumas coisas. E aí eu falei assim: vocês então estão atrás de personagens. Então que tal vocês acharem alguns personagens? Eu vou lançar aqui desafios dos personagens bíblicos ao vivo no culto da Central, para ver se vocês estão afiados. Porque tudo tem que glorificar a Deus que estamos fazendo. Senão você desconhece o propósito de Deus na tua vida. O que você está fazendo glorifica a Deus com o seu corpo. Seus empregados, aqueles que estão sobre a sua autoridade, aqueles que você hoje que serve. Eu numa hora lá do WhatsApp, todo mundo o dia inteiro disse: quem está pagando essa hora para você está passando mensagem. É o teu patrão, ele sabe disso. Quanto que ele paga a hora para você ficar no WhatsApp? O Sam me falou assim: papai, essa turma está trabalhando, está todo mundo de férias. E eu fui descobrir, dali em diante, estava todo mundo trabalhando. Porque de repente, o WhatsApp se silenciou. Acabaram-se as mensagens. Se você não glorifica a Deus, quando ninguém está vendo, quando ninguém sabe, como você vai glorificar a Deus? Só quando no público e no teu particular. Você tem que fazer nos dois lugares. Querido, não é quando a gente morre que tem que glorificar. Pastor, eu vou aqui, está falando da minha vida futura. Não, está falando aqui da vida agora. Glorifique a Deus com o teu corpo. Glorifique a Deus com o que você faz na sua empresa, no seu trato com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus pais. Qual o tipo de tratamento que você dá ao seu pai, à sua mãe? Qual o tipo de tratamento que você dá aos seus empregados, à sua esposa, ao seu esposo? Nada a ver, não estou falando que a mulher é empregada. Como é que está a sua conversa? Sabe, às vezes nós temos uma tendência de ficar conversando só coisas que não devem. Concorda? Coisas que não são abençoadoras. Nós temos uma facilidade. Satanás, ele trabalha com a nossa cabeça e ele lança setas para a gente conversar coisas que nós não devemos. Ele quer que a tua boca fale. Ele quer agir, ele está esperando o material para trabalhar. Mas quando nós aprendemos a palavra de Deus, entendemos que do altar o Senhor tem nos ensinado
a andar uma vida de santidade. E deixa eu lhe falar, semana que vem eu começo a falar sobre isso. Santidade não tem nada a ver com perfeição. Santidade tem a ver com santo, com pessoa separada para Deus, por andar na presença do Senhor. Porque às vezes você diz: Deus, eu quero me santificar, e você erra em uma atitude, você diz: eu não posso, eu não dou certo. Não tem nada a ver, são duas coisas bem diferentes. Só que às vezes, um dos grandes problemas das pessoas chama-se a mentira. E hoje é tão fácil as pessoas liberarem uma palavra errada, uma mentira. Você pode perguntar às vezes para as pessoas nos olhos delas, se elas estão falando alguma coisa. Se você as questiona em alguma coisa, isso é verdade ou mentira, elas continuam no seu posicionamento, dizendo: é verdade, uma mentira verdadeira. Na verdade é uma mentira mesmo. Só que a pessoa está dizendo: não, 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 não. Você está aqui ainda nessa manhã? Então qual é o propósito do meu nascimento? Qual é o propósito de eu estar vivo? É glorificar a Deus com este corpo. Não é ter uma relação aqui e depois sair daqui, sabe, juntar-se com uma pessoa e dizer: vamos morar juntos, porque não tem nenhum problema. Você está debaixo de um juízo e Deus quer arrumar isto. Deus quer acertar a tua vida. Isso chama-se adultério, prostituição. Eu tenho um namorado, eu posso sair, eu posso ter uma relação aberta com ele. Não! A Bíblia te ensina outro tipo de princípio, imoralidade. Isto, Paulo está falando de uma vida diferente, de um caráter. Não tem nada a ver, pastor, eu passar uma mensagem bíblica. Eu estou trabalhando, mas eu quero passar uma mensagem bíblica. Tem a ver. Se o teu patrão não sabe, tem a ver. Não tem nada a ver eu falar uma meia mentira. O inferno está cheio de meio mentirosos. Sabe o que é glorificar a Deus com o seu corpo? É trazer adoração a Ele. É você adorá-lo com o que você está fazendo. As pessoas estão extremamente equivocadas, achando que adorar é aqui, é levantar as suas mãos. Não é. Adorar é você ter o caráter de falar a verdade, de andar na verdade, pagar um preço, ainda que as pessoas não gostem de você. Glorificar a Deus é exaltá-lo, honrar. No teu trabalho, com a sua casa. É quando você pega o seu carro na rua, você tem que glorificar a Deus, mesmo aqui nesta cidade, passando pelos buracos que passamos. Mas o pessoal diz que vai arrumar. Glorifica a Deus. Como é que a gente está nesse propósito de glorificar a Deus com o nosso corpo? Estamos cuidando dele? Agora eu recebi uma mensagem do irmão, o pai dele está lá, teve um AVC, do Renato, risada. Daqui a pouco vamos clamar a Deus. Os céus já sabem disso, e nós estamos ligando que o Senhor tenha misericórdia do pai dele nessa hora. Mas a vida inteira às vezes não se cuidam. A vida inteira você não vai ao médico, você não se propõe a mudar a sua forma de se alimentar, a sua forma de reagir às questões que se levantam. Esse tempo atrás eu quase virei a cabeça aí, porque uma pessoa me tirou do sério. Quase ninguém consegue me tirar do sério, mas esse cara conseguiu. Eu quase infartei. Eu disse: para quê? Por isso eu fiquei 21 dias de folga. Você não pode ficar nervoso. Irmão, desliga, desconecta. Desliga. Está vendo que o negócio está chegando no nível? Para! Isso não está glorificando mais a Deus. Você fala para o teu irmão: você foi feito para glorificar a Deus. Não é abrir a boca e dizer glória a Deus. Tem um monte de pentecostal que dá glória a Deus aí o dia inteiro e está morrendo. Glória a Deus, mas está devendo para todo mundo. É safado, sabe? Fica aí beijando as menininhas. Você está aqui?
Quantos muitas vezes já falaram assim: eu sou dono da minha vida? Quando você falou isso é porque você estava longe de Deus. Às vezes você está aí no banco, eu estou aqui falando, e você está falando assim: eu sou dono da minha vida, faço o que eu quero da minha vida. Faça. Glorificar a Deus no corpo e no espírito. Mas onde você se encontra hoje? Como servo de Deus. Que tempo é este? Está glorificando a Deus com os seus atos, com o seu trabalho, com a sua esposa, com a sua família, com os seus filhos? Tudo tem que glorificar a Deus. Você tem desejado na tua vida o Senhor? Ou é só esse domingo, esse lanche aqui da manhã, rápido, e depois você vai para casa, você... agora eu vou cuidar da minha vida, agora eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que eu quero da minha semana, e uma vez na semana, você diz: Senhor, estou aqui, velho. Olha o que diz em Efésios 2, verso 10. Anote isso, eu acho interessante esse verso. Sabe por quê? Porque fala do propósito de Deus. Porque somos criação de quem? Duas vezes, realizadas em Cristo. A primeira, porque nascemos. A segunda, porque nascemos de novo. Amém? Agora a Bíblia diz: para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Esse é o propósito. Somos criados por Ele. E depois, em Hebreus 4, verso 13, diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas, patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Vamos lá, filho. 13. Hebreus 4, 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos do Senhor. Então a tua vida, quando você glorifica a Deus, você precisa saber uma coisa. Qual é o propósito? O propósito é você agora entender o plano de Deus, glorificar a Deus com a sua vida. E nada está oculto aos olhos de Deus. Nada. Nada na tua vida, na minha vida. Não pense que Deus não está vendo. Deus está vendo tudo. Não tem nada que você possa esconder de ninguém. E se você estiver escondendo, Deus vai trazer a superfície uma hora ou outra. Você está aqui ainda? Então mude a tua história. Olha para mim aqui, irmãos. Tira os olhos agora dos iPhones, dos smartphones. Deixa eu olhar um pouquinho para o teu rosto. Primeiro Ele te criou, depois Ele te recriou, porque você tinha um dono errado, que estragou com a tua vida, que arrebentou com você, que falou que você podia fazer o que você desejasse, que você poderia botar teu nariz onde você quisesse e fazer o que você desejasse, porque você era infeliz. Aí você foi atrás de uma felicidade burra, ignorante, que é uma felicidade passageira. É mais ou menos isso. Que tipo de paz o mundo te dá? Paz, segundo o conceito deste mundo, é ausência de problemas, ausência de conflitos. Não existe isso. Agora a paz que o Senhor te dá é no meio dos conflitos. Sabe, o Senhor, Ele te trouxe aqui nessa manhã para lhe dizer talvez só essa frase para você: eu te dou paz no meio dessa tribulação que você se encontra. Paz não é a ausência dessa batalha que você está. Paz é a minha presença aí com você, sabendo que a minha solução está ao teu alcance. Isto é paz. É esta paz que o mundo não pode te dar. Por exemplo, nós estamos numa grande batalha aí entre, até hoje, Israel e o mundo que o rodeia ali todo em volta. Ele só tem inimigo. Ele quer ter paz. Mas é uma paz de conflitos. Agora você vai ter paz no meio dos conflitos. É diferente. Não é a ausência da guerra. A nossa vida vai ser uma guerra até o fim, até a volta de Cristo. Você está aqui ainda? Então precisamos conhecer esse fundamento, o significado da minha vida. Pergunte para os teus filhos: você sabe por que você está aqui? Olha aqui para mim. Você sabe por que você está vivo? Você sabe por que você se encontra aqui nesta casa? Mas se você não sabe explicar isso para ele, se você não sabe por que você está aqui, como é que você vai explicar o propósito da vida, se você não desconhece?
quando eu sei qual a função de eu estar vivo, eu glorifico a Deus. Eu começo a viver uma vida apaixonada pelas coisas de Deus. Não é? Hoje parece que as pessoas estão entrando dentro das igrejas querendo resolver um problema só aqui, só de hoje. Mas o problema é eterno. Eu conheço o propósito, mas se você não tiver paixão pelo propósito, nada vai mudar na tua vida. Hebreus 12, verso 1, diz assim a palavra: portanto, nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. Deixamos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança o chamado, a carreira que nos está proposta. Fala para essa pessoa que está ao teu lado: você tem um chamado, você tem um propósito. Amém? Quantos estão entendendo? Está fazendo efeito na tua vida isso? Tem que mudar algumas coisas? Você tem que glorificar a Deus com o teu corpo? Então, querido, quando há um louvor aqui na casa do Senhor, chegue antes. Chegue bem cedo. Que a pessoa não gosta de louvar. Então você não glorifica a Deus com o teu corpo. Mas não é só aqui. Eu não estou preocupado só com aqui, mas lá fora. Olha o que diz em Atos 20, verso 24: mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha, o quê? Carreira, o meu chamado, a minha eleição. Eu fui eleito para uma função. Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe, para que eu fizesse a sua vontade. E quando eu saio disto, eu não funciono. Paulo ainda escreve a Timóteo no fim da sua vida, mas falando para aquele jovem, diz assim, em 2 Timóteo 4, verso 7, combati o bom combate, acabei o propósito, cheguei no propósito, achei o propósito, mas eu guardei a minha fé, eu combati, acabei a minha carreira. Lucas 2, verso 25, agora vamos entrar no sermão. Não se assustem. Vamos falar da vida de um homem chamado Simeão. Lucas capítulo 2, verso 25 diz assim: ora, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Sabe o que quer dizer isto? Simeão quer dizer aquele que sabe ouvir. Lembrem, 400 anos Deus não falou com o povo. Mas esse homem, olha só, em toda a minha vida não tinha notado algo nesse texto. Este homem justo, era temente, esperava a consolação de Israel. Quem falou com ele? Espera aí, 400 anos Deus não falava, e Deus fala com esse homem. Só com ele. Mas espera aí, o Espírito Santo, ele vinha sobre quem? Ele só vinha no Velho Testamento sobre sacerdotes, reis, quem mais? E profetas. E aqui? Quem é ele? Não é ninguém, é só um homem justo. E o Espírito agora vem sobre ele. E a Bíblia diz no verso 26, e lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E o que é que ele fez? O Espírito me falou, então é o seguinte, eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar o estilo, eu vou me preparar, porque eu vou ver a Cristo, o meu Salvador. Eu vou vê-lo. E a Bíblia diz no verso 27, e assim pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem por ele segundo o costume da lei, diz assim o verso 28, Simeão tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Querido, há um contexto aí. Simeão é um homem que sabia escutar, honrava a Deus, reverenciava o Senhor. A Bíblia diz que ele era temente. Temer é reverenciá-lo, é honrá-lo. Quando você está esperando algo e agora o Espírito trabalha no coração dele e ele começa a esperar algo,
E a minha pergunta a vocês que estão aí em cima: vocês estão esperando algo? Quantos aqui estão esperando a volta de Cristo? Esperando nada, irmão. Está tocando a vida do jeito que quer, faz o que quer, aponta o nariz para onde quer. Quem está esperando o Senhor tem que se aprontar, tem que se preparar. Esse homem se preparou para receber a Cristo, ele se preparou para vê-lo. Quando você espera alguma coisa, você tem uma expectativa tremenda, você zela por aquele momento, você trabalha por aquele momento, você investe naquele momento. E a Bíblia diz que então lhe foi revelado, até o dia da sua morte. Você não vai morrer antes de ver o Senhor. Querido, isso impacta qualquer um. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Mas a Bíblia diz que nós vamos ver o anticristo. Já estamos vendo tantas coisas acontecendo. As informações estão rolando, o Apocalipse está se cumprindo e ninguém está de olho mais. Estamos preparados como esse homem para ver o Senhor vindo buscar a sua igreja. Estamos nos adequando a essa volta, ou estamos adequados ao pecado, à distância de Deus, a uma vida olhando só para a gente mesmo, vivendo, acordando atrás de êxito pessoal. Você tem esperado o Messias? Ou isso não é mais importante em sua vida? O que você tem escutado? Que tipo de canções têm entrado dentro do teu coração? Que tipos de meditação estão dentro do teu coração? Que tipo de prioridade a tua vida está tendo hoje em dias? A sua vida está tendo prioridade? Lá no Face, o que você faz com ele? O que você está vendo? Seus olhos estão olhando o quê? A Bíblia diz que Jesus, ele vai voltar, ele vai regressar. Pode ser hoje, pode ser antes de você sair dessa reunião, pode ser no meio dessa reunião. Eu estou preparado, a minha vida está adaptada para a volta de Cristo. Quantos aqui reconhecem que são o templo do Senhor? Saber uma coisa, quantos agora glorificam a Deus com seus corpos? Simeão, ele disse: eu vou ver o Messias. E ele começou a olhar para aquilo que ele estava sendo nomeado. Por quê, querido? Porque Deus vai pedir conta de tudo que estamos fazendo aqui nesta terra, de todas as palavras, de todas as ações, de tudo que estamos vivendo. Quantos anos você conhece a Cristo? Tem gente que conhece há 30 anos. Querido, vai ser cobrado mais. Cadê teu fruto? Cadê o fruto de uma pessoa que é salva? Cadê os seus? Onde você impactou alguém com a sua vida? Onde estão as vidas? Madre Teresa de Calcutá, ela deixou uma frase das mais bonitas, estava compartilhando com a Célia. Ela falou assim: ninguém pode sair da minha presença sem que conheça a Deus, sem que deseje conhecer o Senhor. Isso é glorificar a Deus com o seu corpo. A música, a televisão, o Face, aquilo que você está colocando seus olhos, está glorificando o Senhor. Jovens que estão aqui dentro, às vezes estão, conectados, não conseguem mais se desligar do seu Face, das informações. Já são escravos de um outro tipo de Egito. Para quem você está trabalhando? Agora eu quero fazer uma pergunta para você: para que você trabalha? Por que você estuda tanto? Por que você trabalha tanto? Por que você guarda tanto dinheiro?
para esse mundo? Você está trabalhando? O que esse mundo pode te oferecer, querido? Deus é um Deus que é um Deus de abundância. Não esqueça disso. Agora é isso tudo que você tem. Glorifica a Deus, ou Ele faz parte só da tua vida? Sabe, Deus Ele vai te colocar em lugares tremendos. Amém? Mas para quê? Se não for para glorificar o nome dEle, se não for para influenciar outras pessoas, Ele não vai te colocar. Olha, queridos, uma das coisas que eu quero hoje aqui falar, que eu me impressiono, e que eu acho das coisas mais belas, é uma das coisas que eu fiz no ano passado. Eu ia para uma empresa de um irmão aqui, que é o Ari, ele parava a empresa dele. 40 minutos para eu pregar. Sabe o que é isso? 40 minutos, lá o relógio parou de produzir, para que o nome do Senhor possa influenciar aqueles que estão lá. Se são operários, se são pessoas inteligentes, se não são, são seres que Deus tem um propósito com aquelas vidas. Sabe, Deus não deu uma empresa para ele ficar rico, para ele ficar soberbo. Deus não deu uma empresa para esse homem, para ele se exaltar. Deus não te deu aquele consultório, ele tem que influenciar as pessoas. Deus não te colocou numa universidade, não fez você passar aí na federal. Deus não te fez entrar num lugar simplesmente para o teu próprio êxito. Ele vai te exaltar sim. Ele não vai te rebaixar. Mas isso é para que você entenda que é um propósito, para que você o glorifique ali e você possa influenciar aquele lugar, para que as pessoas conheçam o Cristo verdadeiro que habita dentro de você. Não importa a empresa onde você esteja, você pode ter a sua função uma das mais simples, mas o Senhor quer usar isto para que o nome dEle seja glorificado. E o dia que você sair desse propósito, a sua vida começa a ficar estacionada. Sua vida não vai. Onde você está, o nome do Senhor na tua vida está sendo glorificado, está sendo colocado num grande nível de influência. Aquilo que você tem na sua vida, o seu dinheiro, ele está te trazendo o quê? Um meio de você influenciar o outro, para que conheça Cristo. O seu namoro influencia a pessoa que está do teu lado ou não. Esse é o propósito. Deus te colocou nessa posição para você influenciar. E se você não influenciar, Ele arranca você de lá. Ele arranca tudo. Como fez com Salomão. Olha, de agora em diante, eu vou te dar uma tribo menorzinha só para você cuidar, só para você fazer a manutenção aí, porque você pisou na bola. Quantos estão aqui nessa manhã ainda? Não importa onde você se encontre hoje, mas você, ao se encontrar hoje, você precisa se reposicionar com o Senhor. Simeão não sabia quando o Senhor viria, mas o Espírito disse: Ele vem. Ele sabia que Ele viria, Ele sabia, e por isso Ele mudou a sua vida, seu estilo de vida. Querido, se você quer que aconteça alguma coisa lá no futuro da sua vida, comece a mudar hoje. Se você quer que a sua vida funcione lá na frente, tem que começar hoje, para impactar o teu futuro lá. Se você não vive para Deus, é porque você não está esperando Ele voltar. Temos aqui a vigília, temos aqui encontros no sábado, temos aqui encontros no domingo, temos encontros na terça, na quinta. Quantos estudantes tiveram a semana toda aqui, esse mês que você ficou de férias? Quantos estudantes? Porque, desculpa, estou na faculdade, estou na universidade, pastor, não dá. E aí, amado, não dá por quê? Porque eu tenho um compromisso lá. Ok, beleza. E esse tempo de férias? Você tem que viver para Ele, se você espera que Ele volte. Porque a Bíblia diz que se vai ter que dar conta. O diabo quer que você compartilhe a habitação dele aí com Ele. Ele quer dividir essa casa aí. Ele quer um pouco, Ele quer entrar aí.
Olha o que diz em Apocalipse 22, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá. Apocalipse 22, verso 12. Apocalipse 22, verso 12. Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, o meu galardão, para retribuir a cada um segundo o que anda fazendo. Esse dia chega. Esse dia está perto. Esse dia está próximo. Vamos ser francos. Como esse ano nós queremos que as coisas aconteçam na nossa vida. Vamos mudar a nossa direção. Onde você se encontra hoje? Sua empresa, seu relacionamento, como tudo isso que chegou nas tuas mãos, a honra que você tem, está glorificando a Deus ou está somente para você? Tudo que você tem hoje glorifica a Deus ou é você que está conquistando? Porque vai ficar tudo aqui. Jesus disse: eu vou recompensar. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10 diz assim: porque todos devemos comparecer ante um tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Teu corpo. Pastor, por que o senhor está falando do corpo? Porque as pessoas hoje estão vivendo o tempo do corpo. O que o corpo deseja, elas querem. O que o corpo está pedindo, elas estão dando. Eu passei um aperto com isso. Um mês de férias eu comecei a extrapolar. Comecei a comer demais. Meu irmão, eu passei. Fui para um hotel que eu pago mensalmente uma cota baixa. Cheguei lá, hotel bom, irmão. E eu fiquei internado. De tanto que eu comi. E eu disse: eu tenho o direito de comer. Meu irmão, foi uma noite em que a água saiu por todos os poros. Não tinha força para levantar no outro dia. Espero que ninguém tenha essa sensação, é terrível. Vocês estão rindo, mas é péssimo. Eu sequei de uma hora para outra. Eu disse: eu vou morrer. É o corpo. Até para comer, meu irmão. Veio o juízo de Deus. Se eu vou transformar tudo isso em água. E transformou. Meu irmão, foi terrível. Tomei soro. Tem coisa pior que tomar soro? Hein, meu filho? E aí, não foi só eu. A família toda. A Bíblia diz que todo ser humano vai ter que se apresentar diante do Senhor. E aí não adianta dizer: mamãe, ora por mim. Papai, ora aí. Vovó, faz uma oração. Não tem jeito não, você vai estar sozinho diante do Senhor, meu irmão. E aí, velho? Mas a minha esposa, irmã, Célia, vem cá. Não vai adiantar não. Vem cá, Itamar. Não vai adiantar. Você vai estar sozinho lá. Quantos conhecem o propósito? Quantos estão apaixonados por honrar a Deus? Para que outros te conheçam. Para que outros saibam quem é o Deus da sua vida. Queridos, então os seus hábitos têm que mudar. Eu sempre falo que os hábitos às vezes atrapalham os seus sonhos. Você tem hábitos errados e sonhos certos. Enquanto você não mudar seus hábitos, seus sonhos nunca vão acontecer. Seus sonhos têm que estar adequados com os seus hábitos. E assim, um com o outro. Você está aqui ainda nessa manhã? Porque às vezes você tem um sonho de casar, então viva agora, de agora em diante, não é para ficar casado já. Viva como casado, com sonhos de casado, com posicionamentos de casado, olhando para aquele que você vai casar. Olhando para aquela que você vai casar. É isso mesmo, Senhor. Estou indo. Vou afundar minha vida ali.
É isso mesmo, irmão. Já está marcado. Quando? No máximo no final do ano. No máximo neste ano. Seus hábitos agora têm que ajudar a cumprir esse sonho. Assim também Simeão fez. Os hábitos dele foram mudados, porque ele sabia que Jesus, ele iria ver o Cristo. Querido, Jesus está voltando. Quais os hábitos que você tem que mudar rapidamente? Mude. Por que o rico não entra no céu, pastor? Se eu ficar rico, você vai ficar. Você já está no céu, velho. O problema é o dinheiro te tirar de lá. Por que o rico não pode entrar? Porque ele tem dinheiro, e dinheiro faz o que a pessoa quer fazer, até é sem graça. Eu vi tanta gente com grana, eu falei assim, velho, mas que vida sem graça. Estava lá na piscina conversando, os caras tudo lá, bebendo. Eu disse, mas que vida desgraçada que esses caras têm, com perdão da palavra teológica. Enchendo a cara. Disse, o cara está enchendo a cara. Eu estou aqui conversando com ele na piscina, ele enchendo a cara. Eu disse, esse cara não vai no banheiro não? Se eu vou sair daqui, esse porco deve estar fazendo alguma coisa aqui. E eu lá evangelizando o cara. Eu disse, mas o que o senhor faz? Eu trabalho com reciclagem. Eu nunca falo que sou pastor, porque parece que eles têm um problema com esse nome. Reciclagem. E aí, está dando dinheiro? Muito dinheiro. Porque hoje tudo que as pessoas estão fazendo tem que dar dinheiro. Eu disse, olha, eu não estou preocupado com o dinheiro, estou preocupado com aquilo que eu estou fazendo, que é excelente. Eu me sinto bem. Eu já dei uma no cara. Eu me sinto bem, eu não estou atrás do dinheiro. Como assim? Não, dinheiro vem na minha mão, cara. Mas como? Não, eu não tenho problema com crise, não. Eu mexo com reciclagem, cara. Hoje é o top do mundo. E fui falei de Jesus, o cara falando de economia, aprendi um monte sobre economia. O cara lá o cara comanda uma empresa grande, e eu aprendendo sobre economia, e ele aprendendo sobre a Bíblia. No final que eu falei assim, eu sou pastor. Ele disse, não é mesmo? Ele já deu uma afastada. Eu vou ali tomar um banho, preciso ir ao banheiro. Já estava ali, já tinha feito tudo ali, irmão. Suportei os fracos. Porque a pessoa tem dinheiro, ela faz o que ela quer da vida dela. Mas a Bíblia diz em Mateus 19, 23, disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Por quê? Porque faz o que quer com o seu dinheiro. Faz o que quer da sua vida. Não, querido, você não é mais de você mesmo. Se você aceitou a Cristo como Senhor, a tua vida agora é dele. E o que você tem é para influenciar outras pessoas, para influenciar, para que conheçam Jesus como Senhor da tua vida. Este é o propósito de Deus te exaltar e te colocar no topo da vida. Não é pecado ter coisas. O problema é você se corromper com elas. E o problema é não se corromper, né? O grande problema nosso é esse. Em outras vezes vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quem está falando isso é o Senhor, não sou eu. Aí um irmãozinho chegou aqui para mim, pastor, vamos orar lá para aquele pessoal, eu quero aquele pessoal todo rico na minha igreja. Pode pegar. Eu quero os pobres aqui, porque Deus vai enriquecê-los. Se um rico converter, meu irmão, já está bom. Porque a turma não é fácil. Mete a mão no bolso dele para ver. Mas o cara que está lá no chão e vai levantando a vida, Deus vai levantando, ele não tem problema em doar. Porque eles não glorificam a Deus com o seu corpo, com aquilo que tem, com aquilo que chega nas suas mãos. Tem o recurso para alcançar pessoas, mas não investe no reino. Tem recursos para si. E a Bíblia diz que chama essas pessoas de pobre. Esses são mais pobres. Pastor, mas o senhor é contra a gente estudar? Nunca falei isso aqui. Eu falei que dentro daquilo que você está estudando, daquilo que você está trabalhando, da tua empresa, do dinheiro que você tem, da influência que você tem que influenciar esse nome que você carrega aí dentro de você, essa pessoa que está aí dentro de você. Você pode ter tudo nessa vida sim,
Você pode ter seu carro do último ano, você pode ter a sua roupa, você pode ter o que você quiser de melhor, mas isso tem que exaltar o nome de Jesus. Isso tem que glorificar. Se não está glorificando, se está glorificando só você, você está errado. Glorifica a Deus com o teu corpo. O Espírito está dentro de você. Isso não é pecado. Mas não se esqueçam, vocês que estão se formando, vocês que são jovens, vocês que estão aí já numa idade, nós que já estamos maduros, sabe, a nossa vida tem que mudar. Nós temos um propósito, nós temos um chamado, nós temos um estilo de vida que estamos aguardando a volta de Jesus. Nós não podemos nos desviar disto. Nós não podemos achar que o que está aqui nesse mundo é o tudo, é o boom do tempo. Não. Vamos ficar em pé, que senão eu não vou parar mais hoje. Eu cheguei de férias, irmãos. Eu estou sem falar 21 dias. Pode ficar tranquilo que eu vou colher a oferta, irmão. Vamos dar as mãos? Quantos querem a ajuda do Senhor nessa manhã?